Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando as nossas vidas, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse dia, por esse momento que o Senhor tem preparado para nós todos os dias, onde nós estamos aqui diante da Tua palavra, lendo, meditando, estudando e cremos, Pai, que cada dia mais o Senhor tem nos levado a um nível de conhecimento, de entendimento, discernimento espiritual ainda maior, Senhor, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para que possamos ser realmente pessoas que falam com propriedade, Senhor, a respeito do Evangelho, a respeito da Tua vinda, a respeito daquilo que o Senhor deixou para nós na palavra. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, Jesus. Muito obrigado, Pai, por esses momentos tão preciosos que nós temos tido com a palavra. Obrigada, Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Então, semana 37, dia 2, hoje terça-feira, né, dia 5 de setembro, e a gente vai continuar então de onde nós paramos ontem. Só queria aproveitar aqui, gente, deixar uma observação que talvez eu não tenha falado durante o nosso início aí do livro de Ezequiel, que Ezequiel ele é contemporâneo a Jeremias. O que quer dizer isso, Elisângela? O que é ser contemporâneo? É ser da mesma época, do mesmo momento da história, dos mesmos anos de acontecimentos. Isso é ser contemporâneo, né? É uma pessoa que nasce na mesma época que a outra, só que às vezes elas estão em países diferentes, em lugares diferentes na história, vivendo contextos diferentes, mas numa mesma época, né? Então, Jeremias e Ezequiel, eles são contemporâneos, eles estão no mesmo contexto histórico, na mesma época, mesmo ano, né? Os mesmos acontecimentos, só que o que acontece? Jeremias, ele vive toda a profecia, tudo que Deus foi falando com ele, desde o capítulo 1 até o livro de Lamentações. Jeremias está lá, em Judá e Jerusalém, vivendo isso na pele, literalmente, né? E Ezequiel, ao contrário de Jeremias, ele não está vivendo todo o tempo em Judá e Jerusalém. Ezequiel é um dos primeiros a ser levado como cativo, né, pela Babilônia. Na primeira invasão babilônica, logo no início lá do livro de Jeremias, se vocês voltarem um pouquinho, se vocês quiserem dar uma olhada na história, vocês vão ver que o exército já vem e leva uma primeira remessa de prisioneiros, né? E nessa primeira leva, geralmente não, no caso da Babilônia, eles levam os sábios, né? Eles levam os que tinham realmente algum tipo de importância para os babilônios, né? Que traria uma cultura melhor, traria vantagens, né? Por causa do conhecimento, da sabedoria desses homens. E Ezequiel é um deles, ele é um dos levitas, ele é um da família sacerdotal. E Ezequiel é levado nessa primeira remessa de prisioneiros, então. E aí o que acontece? Ezequiel, ele vive um tempo, né, da sua vida lá em Judá e Jerusalém. Ele vê o início desses problemas que o Senhor traz sobre o reino do sul. Ele já tinha visto a história acontecendo no reino do norte, de ouvir falar, se ele não estava lá, ou se ele não viu isso de perto, mas ele ouviu falar, porque ele já estava ali na história, né, do reino do norte, do reino do sul. Como sacerdote, provavelmente, ele sabia o que estava acontecendo, né, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Então, Ezequiel vive parte disso ali na sua terra, em Judá e Jerusalém. Só que com essa primeira invasão dos babilônios, e ele já é levado para o cativeiro como prisioneiro, como escravo da Babilônia, né? Então ele não vê a grande parte da destruição que acontece, o grande problema que realmente o Reino do Sul passa. Ezequiel não está lá, mas é justamente lá na Babilônia,
na beira do rio Quebar, lá no capítulo 1, quando o Senhor começa a falar com Ezequiel, esses são os momentos que estão acontecendo em paralelo com os momentos de Jeremias, das profecias de Jeremias. Então, Deus está falando em paralelo com Jeremias e com Ezequiel. Ezequiel lá na Babilônia, né, confirmando praticamente as profecias de Jeremias. Se nós pegarmos uma Bíblia de concordância bíblica, a gente vai ver esses textos se colocando em paralelo, né? Na leitura que nós fizemos o ano passado, com a outra Bíblia em ordem cronológica, ela mostra melhor isso. Eu fui dar uma olhada lá, porque eu fiquei na dúvida, né, a respeito do tempo em que essas coisas estavam acontecendo por causa de alguns acontecimentos que são muito parecidos com as profecias de Jeremias, e aí eu fui lá dar uma consultada e dito e feito, né? A gente tem aí Jeremias e Ezequiel caminhando extremamente juntos, em paralelo, quase que ao mesmo tempo com as suas profecias. A única questão é que Jeremias está morando ainda e fica lá, né, até o final, em Judá e Jerusalém, e Ezequiel já tinha sido levado há bastante tempo pelo Império Babilônico, né, como já escravo, como cativo, né, lá para a Babilônia. Então essa aqui é a questão. Mas a gente tem esses dois profetas grandes, né, grandes profetas, tanto Jeremias quanto Ezequiel, profetizando ao mesmo tempo, um lá na Babilônia e o outro aqui em Judá e Jerusalém, tá bom? Então, só para a gente ter esse entendimento a respeito dessas profecias. Vamos lá, então. Ezequiel capítulo 24, nós vamos ler 24, 25, 26 e 27 hoje, tá? Então, Ezequiel 24 diz assim: No 10º dia do 10º mês do 9º ano, o Senhor me enviou outra mensagem. Filho do homem, anote esta data, porque hoje o rei da Babilônia começou a sitiar Jerusalém. Use uma ilustração para mostrar a esses rebeldes de Israel o meu plano e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ponha uma panela ao fogo e encha de água. Depois coloque dentro dela pedaços da melhor carne de carneiro que encontrar. Coxas, quartos dianteiros, enfim, a melhor carne com osso. Escolha para isso as melhores ovelhas do rebanho. Coloque lenha sobre a panela, faça a água ferver e cozinhe a carne e os ossos. Porque assim diz o soberano Senhor: ai da cidade assassina, você está condenada. Você é uma panela completamente enferrujada por dentro, cuja ferrugem não desaparecerá. Por isso, tirem os pedaços de carne da panela, pedaço por pedaço. Tirem todos eles, sem fazer diferença, pois o sangue que ela derramou está à vista de todos. O sangue do inocente deixou sua marca nas rochas nuas. Ninguém se preocupou em esconder esse crime tão terrível. Eu mesmo fiz esse sangue ficar à vista, exigindo um castigo aos criminosos, exigindo a minha vingança contra ela. Portanto, assim diz o soberano Senhor: ai da cidade assassina, você está condenada. Eu ajuntarei um grande monte de lenha debaixo dela. Ajunte muita lenha, acenda o fogo, cozinhe bem a carne, e quando o caldo estiver bem grosso, esvazie a panela e queime os ossos, reduzindo-os a cinza. Então coloque a panela vazia sobre as brasas para o metal ficar bem quente e as impurezas e a ferrugem se desprenderem dela. Mas isso não adianta, a ferrugem não sai, nem mesmo com o fogo mais quente. Ora, essa ferrugem é a sua imoralidade, a sua prostituição espiritual. Eu quis purificá-la, mas você se recusou a ser purificada. Por isso, você será destruída com impurezas e tudo sem ser purificada. Assim a minha justa ira será cumprida contra você. Eu, o Senhor, falei: não voltarei atrás, não mudarei os meus planos, não terei piedade. Você será julgada de acordo com os seus pecados, conforme o caminho errado que escolheu. Palavra do soberano Senhor. E o Senhor falou comigo mais uma vez, dizendo: filho do homem, com um único golpe eu vou tirar de você o prazer dos seus olhos. Apesar disso, você vai chorar por ela em público, nem vai se lamentar ou derramar lágrimas por ela. Sofra calado, longe de outras pessoas. Quando ela for enterrada, não deixe haver choro nem lamentação. Não use roupas de luto.
Não descubra a sua cabeça, nem ande descalço. Não aceite a comida trazida pelos amigos em sinal de consolo. Anuncie a mensagem do Senhor ao povo pela manhã. Naquela mesma tarde, minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz tudo o que o Senhor havia mandado. Então começaram a me perguntar: o que significa o que vocês andam fazendo? O que quer dizer tudo isso? E eu respondi: o Senhor me mandou dizer ao povo de Israel: diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: destruirei o meu templo, de que vocês tanto se orgulham, o templo tão lindo que vocês tanto amam, e seus filhos e suas filhas que ficaram em Judá serão mortos na guerra. Vocês devem fazer exatamente o que eu fiz. Não demonstrarão sua tristeza, nem aceitarão as comidas trazidas pelos amigos em sinal de consolo. Não usarão roupas de luto, não descobrirão as cabeças, nem andarão descalços. Não chorarão em público, não se lamentarão. Vocês devem chorar, isto sim, pelos seus próprios pecados. Devem lamentar uns pelos outros, pelos pecados que cometeram. O Senhor disse: Ezequiel servirá de exemplo. Tudo o que vocês viram o profeta fazer, façam também. Quando essas coisas acontecerem, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Filho do homem, no dia em que eu acabar de tirar dos habitantes de Jerusalém o motivo de seu orgulho, sua alegria e esperança, o prazer dos seus olhos, e também os seus filhos e suas filhas, nesse dia um homem conseguirá escapar e virá ao seu encontro para dar a notícia pessoalmente. No dia em que ele chegar, você vai recuperar sua voz e poderá conversar normalmente com ele. Você será um símbolo para o povo de Israel e os israelitas saberão que eu sou o Senhor. Então, capítulo 24, né? O Senhor está falando através de Ezequiel a respeito do que ele está fazendo lá em Jerusalém e em Judá, né? A respeito dessa grande panela que está sendo colocado muita lenha embaixo, a ira de Deus, né? Está tentando purificá-la, mas está difícil, porque a sua imoralidade é muito grande, é uma cidade assassina, ela mata os seus filhos para entregar a demônios, né? A ídolos nos altares ali de Judá e de Jerusalém. Havia muita imoralidade sexual a respeito da idolatria, de adoração a muitos deuses. Capítulo 25. Voltei a receber uma mensagem do Senhor que dizia: Filho do homem, vire-se na direção da terra de Amon e profetize contra os seus moradores. Diga-lhes: ouçam a palavra do soberano Senhor. Vocês zombaram quando o meu templo foi destruído, riram de Israel quando foi arrasada pelos assírios e se alegraram quando o povo de Judá foi levado para o exílio na Babilônia. Por isso, os entregarei na mão dos moradores do deserto da Arábia. Eles montarão suas tendas na terra de Amon, comerão os frutos que vocês plantaram e beberão leite do seu gado. Farei de Rabá, sua capital, uma estrebaria para camelos. A terra de Amon será transformada num grande pasto para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: já que vocês pularam e bateram palmas de alegria quando o meu povo foi destruído, já estendi o meu braço para castigar vocês. Muitas nações atacarão sua terra e roubarão todas as suas riquezas. Vocês serão riscados do mapa. Todos os amonitas serão destruídos. Destruirei completamente a sua nação. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: os moabitas andam dizendo que Judá não vale nada e se tornou como todas as outras nações. Por isso rasgarei as costas de Moabe e destruirei as cidades de sua fronteira leste, que são o orgulho do país: Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Essas cidades serão ocupadas pelos moradores do deserto da Arábia, como aconteceu com a terra de Amon. Os moabitas também serão esquecidos entre as nações. Eu farei justiça a Moabe, e assim eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: os edomitas foram muito cruéis, vingando-se de Judá na hora do sofrimento. Por isso são culpados de um pecado muito grave. Assim diz o soberano Senhor: estenderei meu braço para castigar Edom. Destruirei os edomitas e seus animais. Transformarei Edom num deserto desde Temã até Dedã, deixando a terra completamente destruída pela guerra. A minha vingança contra Edom será feita pelo meu próprio povo Israel. Ele castigará Edom conforme a minha ira. Assim os edomitas conhecerão a minha vingança,
Palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor: os filisteus quiseram ir à forra e com o coração carregado de maldade e desprezo se vingaram de Judá. Por isso, assim diz o soberano Senhor: estenderei o meu braço para castigar os filisteus, eliminarei os queretitas e destruirei as cidades do litoral. Castigarei esse povo duramente e me vingarei dos filisteus na minha ira. Quando isso acontecer, eles saberão que eu sou o Senhor. Aqui o Senhor fala sobre as 4 nações, né? Amon, Moabe, Edom e os filisteus. O Senhor fala sobre a ira, né? Que ele vai derramar. Ele falou através de Jeremias sobre essa mesma ira, esse castigo que viria sobre eles. E ele confirma, então, através do profeta Ezequiel também, aqui em Ezequiel 25. Ezequiel 26. No 11º ano, no 1º dia do mês, recebi outra mensagem da parte do Senhor. Filho do homem, Tiro ficou muito contente com a queda de Jerusalém e disse: bem feito! A cidade que controlava o comércio desta região foi destruída. Chegou a minha vez de enriquecer, de tomar conta dos negócios. Eu herdarei as riquezas de Jerusalém, agora que ela foi destruída. Por isso, o soberano Senhor afirma: eu serei seu inimigo, ó cidade de Tiro. Mandarei muitas nações para atacar sua terra. Os exércitos cairão sobre você como as ondas que cobrem a areia da praia. Os inimigos destruirão os muros de Tiro, derrubarão as torres de guerra da cidade. Aí eu varrerei o chão onde ficava a cidade. Nada haverá ali, a não ser uma rocha nua. Tiro acabará como uma ilha deserta que só será útil para os pescadores estenderem as redes para secar. Muitas nações levarão para longe as riquezas de Tiro. Eu, o soberano Senhor, falei. As vilas que ficam em volta de Tiro também serão destruídas na guerra. Assim, o povo daquele lugar ficará sabendo que eu sou o Senhor. E assim diz o soberano Senhor: eu farei o grande rei do norte, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacar a cidade de Tiro com um grande exército, com muitos carros de guerra e uma cavalaria poderosa. Primeiro ele destruirá as vilas próximas à cidade. Depois cercará Tiro, mandará construir rampas para atacar os muros e uma barreira de escudos para proteger seus soldados. Mandará preparar grandes toras de madeira, com ponta de ferro, para bater e derrubar os muros que cercam a cidade. Seus soldados usarão marretas para demolir as torres de guerra de Tiro. A poeira levantada pelos cavalos e carros de guerra vai cobrir a cidade. Os muros tremerão com o barulho e a vibração dos cascos dos cavalos e das rodas dos carros de guerra entrando na cidade pelos lugares arrombados. As ruas de Tiro ficarão cheias de soldados da cavalaria. Eles matarão muita gente por toda parte. As famosas colunas de Tiro ruirão. Os soldados inimigos roubarão as suas riquezas, tomarão posse dos artigos de comércio que houver na cidade e depois destruirão completamente os muros e as belas casas. O material que sobrar da destruição, terra e pedaços de pedra e madeira, será jogado ao mar. Eu acabarei com o som de suas belas músicas. Nunca mais se ouvirá o som dos instrumentos musicais de Tiro. Farei de Tiro uma rocha nua. Você acabará sendo um lugar onde os pescadores estenderão suas redes para secar. Tiro nunca mais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei. Palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor a Tiro: todas as cidades do litoral ficarão assustadas quando souberem da sua destruição, quando souberem que, enquanto os feridos gemiam de dor, milhares de pessoas estavam sendo mortas em Tiro. Então os líderes das nações à beira-mar descerão dos seus tronos e tirarão seus belos mantos e suas roupas bordadas. Cheios de medo, eles se sentarão no chão. Cada vez que lembrarem o que aconteceu a Tiro, ficarão espantados e tremerão de medo. Chorarão de medo por sua causa e cantarão este lamento. A cidade da ilha, cheia de gente, cheia de fama, está destruída. Forte no mar e rica na terra, cidade impressionante e respeitada. O povo desta cidade dominava os mares. Você impunha medo a todos os que viviam no litoral. As colônias que você fundou mar afora estão desesperadas, já não sabem o que fazer agora que você foi destruída.
Assim diz o soberano Senhor: cidade de Tiro, eu a destruirei completamente, e você ficará deserta. Farei seus inimigos virem sobre você, como as ondas que cobrem a areia da praia. Depois você será enterrada para sempre junto com as nações muito antigas. Você será lançada no fundo da terra, ao lugar dos mortos, e nunca mais será uma nação. Você não verá as coisas maravilhosas que eu farei na terra dos viventes. O seu triste fim servirá de exemplo para as outras nações. Você desaparecerá para sempre, e ninguém será capaz de lhe dar vida outra vez. Palavra do soberano Senhor. Capítulo 26, o Senhor traz uma profecia sobre a cidade de Tiro, né? Uma cidade que está lá no litoral, no Reino do Norte, lá em cima, se não me engano, no mapa de Israel. E o Senhor fala contra essa nação, porque ela também zombou, achou que com a destruição de Jerusalém, com a destruição de Judá, ela seria agora a mais poderosa de todas, a mais rica de todas, e todos aqueles que não entenderam que a nação de Israel tinha uma promessa de bênção, mas também uma promessa de maldição. E aqueles que não abençoaram, né, Judá e Jerusalém, que não abençoaram Israel, também sofreriam as consequências posteriormente. É isso que o Senhor está falando. O que ele vai fazer com as nações ao redor de Israel, ao redor de Judá, de Jerusalém, ao redor do Reino do Norte. Deus traria justiça para todas as nações que foram contrárias a Israel, que se alegraram com a destruição do povo de Deus, né? Que fizeram parte, inclusive, dessa destruição. O Senhor enviaria também soldados e exércitos para destruir essas terras. E Tiro vai ser um exemplo do que Deus vai fazer nos últimos tempos a respeito da grande Babilônia, né? É um exemplo dessa destruição e de que não vai se levantar mais, e de que vai ser uma terra que todos vão olhar e não vão acreditar de tamanha riqueza que existia e agora não existe mais nada, né? O Senhor está nos dando alguns exemplos do que vai ser e do que vai acontecer nos últimos tempos. Capítulo 27, que é o nosso último texto de hoje. Deixa eu ver aqui se ele é grande. É grande. Capítulo 27. Depois disso, recebi outra mensagem do Senhor, no qual ele me disse: Filho do homem, cante este lamento pela cidade de Tiro. Diga a Tiro que fica junto à entrada para o mar e que faz comércio com todos os povos que vivem no litoral. Assim diz o Senhor, o soberano. Assim diz o soberano Senhor, perdão. Você pensa consigo mesmo, ó Tiro, sou a mais bela cidade do mundo. Você estendeu seu território pelo mar afora. Seus construtores fizeram de você uma cidade bonita. Você é como um belo navio construído com boa madeira de cipreste da terra de Senir. Seus mastros foram construídos com madeira de cedro do Líbano. Fizeram seus remos com madeira de carvalho da terra de Bazã. Os bancos e o interior da cabine foram feitos de marfim, vindo da ilha de Chipre. E as suas velas, que lindas, eram feitas de linho fino e bordado, trazidos do Egito. Além disso, havia coberturas para proteger do sol, feitas do melhor pano tingido com púrpura e azul, trazido das ilhas do mar Egeu. Os remadores desse barco foram homens de Sidom e Arvade. Os marinheiros foram os sábios mestres que viviam em Tiro. Antigos e sábios trabalhadores de Gebal taparam com muito cuidado todas as frestas para o barco flutuar com segurança. Navios e marinheiros de todas as nações vinham até você para negociar as suas mercadorias. Você contratou soldados de outras nações, homens da Pérsia, da Lídia e de Fute, para formar o seu exército. Os escudos e capacetes desses soldados pendurados no alto dos muros foram o toque final de sua grande beleza. Andando sobre os muros, vigiando a cidade, estavam os soldados de Arvade e Eleque, né? Nas torres de guerra montavam guardas os soldados de Gamade. Como de costume, todos eles penduravam seus escudos no alto do muro, o ponto alto de sua glória como cidade. Trocando seus produtos com a colônia de Tarsis, você conseguia prata, ferro, estanho e chumbo. Comerciantes de Javã, Tubal e Meseque faziam negócios com você, dando escravos e objetos de bronze pelas suas mercadorias. Com o povo de Togarma, você conseguia cavalos de guerra, cavalos de carga, mulas, dando em troca os seus produtos.
Da terra de Dedã vinham também comerciantes. As suas colônias espalhadas pelo mar eram obrigadas a negociar com você, pagando seus produtos com madeira de ébano e marfim. A Síria também estava na lista dos que comerciavam com você. Pelos seus inúmeros produtos, eles ofereciam esmeraldas, púrpura para atingir tecidos, belos bordados, linho fino, coral e pedras preciosas. Antes de serem destruídos, Israel e Judá também eram seus fregueses. Em troca de seus produtos, eles ofereciam trigo da melhor qualidade, nozes, mel, azeite e perfumes. Damasco também foi atraído pelo grande número de produtos que você apresentava para o comércio. Em troca deles, oferecia vinho de Rebom, muito famoso e apreciado, e lã de Zaar. Na lista de seus fregueses também estavam Dan e Javã, que traziam de Uzal objetos de ferro, remédios à base de cálamo e também canela silvestre. Dedã negociou com você mantos para as celas. Os príncipes da Arábia também negociavam com você, oferecendo ovelhas, cabras e carneiro para seus mercados. Os mercadores de Sabá e Ramá faziam comércio com você em troca de seus produtos. Eles ofereciam os mais finos perfumes, pedras preciosas e ouro. Além de todos esses, havia ainda negociantes de Arã, Canê, Éden e os mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade. Desses lugares você recebia toda espécie de tecidos tingidos e bordados, recebia também tapetes e cordas bem resistentes e de nós firmes. Você formava suas caravanas marítimas com navios de Tarsis, assim você enriqueceu e ficou famosa em todo o mundo. Quanta carga pesada você tem no coração do mar. Mas agora os seus remadores levaram seus barcos para dentro de uma terrível tempestade. Um vento leste muito forte arrebentou seu belo navio no meio do mar. As suas grandes riquezas, suas mercadorias, seus tesouros, seus marinheiros e homens do mar, os homens que constroem navios, os negociantes e soldados, todos afundaram no mar no dia do seu naufrágio. As cidades do litoral tremeram ao ouvir os gritos desesperados dos marinheiros. Todos os homens do mar, os remadores, marinheiros e marujos, abandonaram seus navios e virão à praia para chorar. Vão chorar por você, Tiro, e gritar de dor e sofrimento. Por causa disso, jogarão poeira para o ar e rolarão nas cinzas. Rasparão as cabeças em sinal de dor, vestirão pedaços de pano grosseiro, chorarão com a mais profunda tristeza, lamentando por você com o coração cheio de amargura. E a triste cantiga com que eles lamentarão a sua destruição é a seguinte: onde em todo o mundo existia uma cidade tão bela e importante quanto Tiro, que agora está em silêncio, cercada pelo mar? Exportando seus produtos em navios, ela satisfez os desejos de muitas nações. Seu comércio era tão fabuloso que deixou ricos os reis de várias nações da terra. Agora você foi destruída pelo mar. Todas as suas riquezas, todas as suas mercadorias valiosas, todo o seu povo, tudo isso afundou e desapareceu completamente com você. Todos os povos que vivem junto ao mar estão olhando espantados. Os reis tremem de medo e preocupação ao ver o que aconteceu com você. Os mercadores e negociantes em todo o mundo balançam a cabeça, desanimados com a sua destruição. E para todo sempre você servirá de exemplo, triste exemplo, para outros povos, e você nunca mais será reconstruída. Gente, o capítulo 27 de Ezequiel, ele faz um paralelo com a grande Babilônia de Apocalipse. Porque, na verdade, o que eles falam é que essa nação era tão poderosa e ela servia tantas nações com as suas riquezas, e ela se tornava então rica também, porque ela também tinha esse comércio muito grande. E o Senhor fala que essa terra vai ser totalmente desolada. E os reis, ela vai servir de exemplo, porque as pessoas vão olhar e vão falar: eu não acredito que uma terra tão próspera, tão rica, tão poderosa, tão cheia de sabedoria no ato de fazer navios, no ato de fazer comércio, né? Então, assim, a nação de Tiro aqui, ela está servindo como um exemplo bem pequeno do que o Senhor vai fazer com a grande Babilônia.
né, lá de Apocalipse. Então a gente tem assim, eu lendo aqui o capítulo 27 agora com vocês, me vem à memória totalmente os textos, né, que estão lá em Apocalipse, que falam sobre a destruição desse lugar de grande comércio. E a gente fala muito nesses dias, a Grande Babilônia, para alguns estudiosos, para alguns teólogos, ela está representada com a Arábia Saudita, né? Uma das terras talvez mais poderosas do mundo hoje é aquela região da Arábia Saudita. Em todos os tipos de riquezas, aquela terra ela é poderosa e ela então faz comércio com todo mundo através também de navios, né? Não só através de navios hoje, mas através de outros tipos de transportes. Mas é uma terra extremamente poderosa e ela vai ser, para alguns, tá? Não estou afirmando, mas para alguns teólogos estudiosos, ela vai ser a Grande Babilônia do final dos tempos. Amém? Então, me veio muito forte isso, porque fala exatamente do mesmo estilo de vida, de comércio, de prosperidade, de riqueza, né? E Ezequiel 27 está falando sobre a cidade de Tiro, que era essa cidade poderosa e que o Senhor vai destruí-la e nunca mais ela será reconstruída, tá bom? Então, a gente tem aí esse texto de Jeremias falando sobre Tiro, uma cidade litorânea que era poderosíssima na época de Ezequiel e Jeremias, tá bom? Gente, terminamos aqui então a nossa leitura de hoje, foram vários textos, né? Amanhã a gente continua aqui em Ezequiel, a gente vai continuar do 28 ao 31, essa semana toda, né? Que vocês possam aproveitar aí o tempo de vocês para estar meditando, para grifar algumas coisas, para estudar alguns textos, para dar uma olhada lá nos textos de Jeremias de novo, se você quiser, você vai perceber algumas particularidades muito próximas, né, com os textos de Jeremias também. Ezequiel e Jeremias então viveram no mesmo contexto do que Deus estava fazendo com Judá e Jerusalém, o Reino do Sul. Amém? Deus abençoe. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.